Olá, meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou reproduzir a segunda prova e comentar também um pouco sobre o segundo episódio do Corrida das Blogueiras, quarta temporada. Bora lá? Bom, meus amores, hoje é dia de reproduzir a segunda prova e falar principalmente um pouco sobre o segundo episódio do Corrida das Blogueiras. Esse é um especial muito incrível que eu tô produzindo aqui pro canal. E caso você esteja assistindo esse vídeo, mas ainda não seja inscrito, inscreva-se aqui para continuar acompanhando não só os conteúdos sobre Corrida das Blogueiras, mas todos os conteúdos aqui no canal. Ative as notificações para ser notificado assim que sair vídeo novo por aqui. E principalmente, deixe o seu like para incentivar e qualificar esse conteúdo. Bom, meus amores, eu queria abrir um parêntese logo no começo do vídeo, que é o seguinte. Meu vizinho está em obras, e para quem é criador de conteúdo sabe o quão caos isso é dentro da nossa perspectiva. Porque, possivelmente, dentro desse vídeo, mais do que nos outros ultimamente, vamos ter alguns barulhos e ruídos internos, tá? Então eu peço desculpa, mas eu vou ver se eu consigo resolver ao máximo isso na edição. E peço que vocês prestem mais atenção nos conteúdos do que realmente no barulho externo, obviamente, se for possível, tá? Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. Para quem conhece o programa, sabe que de certa forma o segundo episódio é decisivo ainda sobre o primeiro, porque é no segundo episódio que a gente vai saber quem é a primeira eliminada, né? Lembrando que o flop dessa semana era a Dakota, tá? A Elu e a Hillary. Porém, a Dakota foi salva e ficou entre Elu e Hillary. Particularmente, estava muito torcendo para que a Hillary ficasse, mesmo estando com muito medo da questão do acabamento do delineado gráfico dela. Mas, como nós vimos no episódio, o resultado foi que Elu é a primeira eliminada, tá? Então eu queria deixar aqui também para vocês, que vocês possam seguir e acompanhar todos os conteúdos da Elu, porque ela é uma produtora de conteúdo, gente, impecável. Fala muito sobre, inclusive, a temática da prova de hoje. Eu fiquei pensando como deve estar a cabeça dela em ver que ela saiu no episódio, e a prova que talvez fosse a dela, assim, a que ela mais se daria bem, era a prova seguinte. Mas é sobre o destino, é sobre isso também, então sigam muito @EluAlmeida nas redes sociais. Agora, enquanto eu vou começar a fazer o meu olho, porque eu já tô com a pele pronta, inclusive hoje tem até um efeito de sobrancelha descolorida aqui, não tá descolorida realmente, tá? É só um efeito mesmo. Eu vou explicar um pouco pra vocês sobre a dinâmica do episódio de hoje, da prova, desde a entrada dele, brevemente dos looks de cada um, e é sobre isso. Vamos lá. Bom, meus amores, como a gente vê, todos eles entram juntos, entre aspas, a não ser a Hillary e a Dakota, que eram quem tava no flop, né? Então, eu fiquei um pouco confuso, porque eu lembro que na temporada passada eles entravam um pouco separados. Eu não sei se esse ano foi uma nova dinâmica, inclusive porque a primeira a voltar foi a Hillary e não a Dakota. Não sei se por uma questão de dinâmica mesmo, mas eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco confuso em relação a isso. Porque na minha cabeça, a Dakota ia voltar primeiro, porque ela foi salva. Tudo bem que eles não sabiam que ela tinha sido salva. E depois a Hillary ia voltar, porque a Dakota não sabia que a Hillary não tinha sido eliminada, na verdade. Mas é sobre a dinâmica do programa, né? Então, falando brevemente dos primeiros que entraram, os meus looks favoritos são Eli, né? Não tem nem o que dizer daquele look impecável, muito camp, muito maravilhoso. A Miss Black Divine, né? A Paula Renata, que estava incrível também. E eu gostei, por incrível que pareça, muito do look da Jade também, apesar de ser muito longe da minha perspectiva de gosto. Assim, geralmente eu não gosto de looks pretos por inteiro, mas eu acho que combinou muito com a ideia dela. Depois, obviamente, eu amei o Tasha Trace do Largo da Groove, que a Hillary trouxe. E o look da Dakota, eu acho que não precisa nem dizer, né, gente? A gata realmente entregou muito nesse look. Eu acho que é um dos looks mais bonitos que eu já vi a Dakota usando. E eu amo quando ela usa esses blacks, assim, grandões, armados. Ai, tudo, gente. Eu achei lindo. Bom, depois de todos eles entraram quem? Diva Depressão, entregando novamente. Gente, essa quarta temporada tá muito boa em relação a looks, principalmente dos meninos, assim. Eu falei, acho que na revisão passada, né, que eu falei do episódio, eu falei que eu não tinha gostado muito dos looks da temporada anterior, mas eu paguei com a língua, porque os looks dessa temporada estão muito bons. Dari, você é um ícone, e se um dia eu puder, eu vou comprar uma bolsa sua, entendeu? Porque você
você é muito bom, de verdade. Mas assim, falando sobre o look deles, eu achei muito lindo de verdade. E depois a gente vai saber que o look tem muita relação com a prova, porque o look inteiro é feito do tema da prova, que é upcycling, gente. É por isso que eu falei que a Ilse daria muito bem. Por que eu falei isso? Porque é uma das coisas que ela mais produz dentro da plataforma dela. E pra quem eu peguei aqui como se fosse o espelho. E pra quem não sabe, a ideia de upcycling é meio que usar alguma coisa, ou na verdade reaproveitar isso, para uma perspectiva nova. E quando a gente fala de upcycling para roupa ou para moda, né, no sentido geral, geralmente são coisas mais inusitadas possíveis, assim, sabe? E é isso eu acho que me deixa mais animado, que me deixou, na verdade, mais animado para essa prova, porque a ideia de poder produzir algo, né, muito diferente do que a prova da cola quente, que geralmente é um pouquinho mais, né, menos elaborada em relação ao que foi pedido no briefing, inclusive. Eu achei muito legal essa prova, achei que a ideia dela era muito sensível. E quando eu vi, assim, o primeiro desespero que me bateu foi, cara, o que eu vou fazer com upcycling para reproduzir essa prova? Mas antes a gente precisa saber que o Chris venceu a prova passada, então ele tinha uma vantagem. Vou explicar para vocês mais ou menos um pouco da vantagem do Chris. Dentre os objetos que tinham lá, ele poderia escolher o dele e escolher o objeto de cada um dos participantes, tá? E os objetos ficaram o Chris, que foi quem escolheu o dele, obviamente, com as bolas, para tentar fazer uma bolsa, e depois ele acabou também tentando fazer uma joelheira. A Miss Black Design, com a cúpula do abajur, ela tentou fazer uma anca, uma gola, que iria ser uma coroa, mas ela decidiu fazer uma gola, e um leque, que também era uma bolsinha. A Jade Borg, que ficou com um parasol e fez um look completo, saia, corset, bolsa e óculos. A Eli, que ficou com os bichinhos de pelúcia e decidiu fazer uma mochila, um top e o que, gente? É um adereço de cabeça, assim. Não é bem um chapéu aquilo, mas é um adereço de cabeça. E também uma choker. A Dakota Monteiro, que ficou com as boias e decidiu fazer um chapéu de praia, um chapéu mais verão, essas coisas assim. O Eric Neto, que ficou com a sacola de feira e decidiu fazer um shorts, né? Bem bonito, inclusive, mas isso a gente vai falar lá no resultado final. A Hillary, né, que ficou com os chapéus e decidiu fazer uma saia e um top. Na verdade, ela estava pensando em fazer um chapéu de um chapéu. Mas a ideia de upcycle não é exatamente essa, né, Hillary? E bom que a Nathalie deu esse toque pra ela, porque é sobre isso. A Isa, que ficou com guarda-chuva e decidiu tentar fazer uma bolsa, como eu estava dizendo, antes do meu vizinho praticamente derrubar a casa dele. A Sara Veiga, ou Rafa, que ficou com os sapatos e decidiu fazer uma luva de couro. E também depois decidiu fazer uma saia, que mais parece um corset, mas é sobre isso. E, né, obviamente, todos tiveram a oportunidade de usar todos os objetos. Eles não tinham exatamente um sapato, uma bola, uma bolsa. Não, eles tinham vários objetos daquela mesma categoria. Então tinham vários sapatos, tinham várias bolas, tinham várias boias. Só não podia usar o objeto do coleguinha. E eles também tinham disponíveis aviamentos, que são essas coisas para incrementar, dar finalização e principalmente acabamento, que era uma das coisas mais, na minha opinião, importantes para essa prova. Logo depois disso, cada um já foi organizando as suas coisas e a gente tem a entrada de Dario Mitchell, que eu acabei de falar muito bem dele, inclusive no vídeo, e também Nathalie Neri, gente. E os looks desses dois, ó, o look da Nathalie em upcycling, aquele conjunto lindo do Dario, impecável, gente, impecável mesmo. Agora eu vou ali buscar as pedrinhas pra colar na make e já volto. Bom, voltei. Como eu tava puxando o fato do Dario, né, e falando que o look dele é incrível, agora vamos falar sobre o meu look que eu decidi produzir com base nessa prova. Bom, gente, enquanto eu vou falando das pedrinhas, eu vou falando um pouco pra vocês sobre o aspecto da produção. Em alguns momentos também eu vou colocar as imagens que eu fiz fazendo o look pra vocês. Não vou prometer muita entrega em relação a esse look, porque eu tentei fazer, inclusive, no tempo dele. Deu mais que 2 horas? Deu mais, mas não deu 3 horas. Então acho que deu 2 horas e 15, alguma coisa assim, que eu tava contando no cronômetro. Só que eu esqueci de bater o print.
Bom, gente, eu decidi que eu queria fazer um look com uma coisa que eu já tinha aqui, que eu não usava, porque a ideia do upcycle é meio que isso, sabe? Então, eu tinha, olha, até vou a pedra. Eu tinha um bucket que eu ganhei de amigo oculto ano passado, que eu amei ele, obviamente. Amo o bucket, acho que combina muito comigo. Mas fazia muito tempo que eu não usava. Muito tempo de verdade. Então eu falei, cara, por que não reutilizar isso de uma outra forma? Isso já se encaixa na ideia de que usei um objeto que tinha lá na prova, porque tinham buckets disponíveis para Hillary, né, que foi quem pegou o chapéu, utilizar se ela quisesse. Bom, tendo em vista isso, eu falei, cara, chapéu é uma coisa que tem duas vertentes, assim. Tem a aba do chapéu, que é uma coisa que dá para fazer bastante detalhe e movimentação por conta do formato que tu tem, que a aba tem, né? Esse formato meio dimensionado assim, sabe? E tem a própria, acho que é cúpula que fala, não sei, tem aquela parte que encaixa na cabeça, que também dá para fazer algumas coisas legais. Se você souber trabalhar com essa parte redonda. Então o que eu fiz? Falei, vou usar a parte que encaixa na cabeça para algo que lembre ou que seja realmente um adereço de cabeça. E vou usar a aba do chapéu para dar detalhe em alguma parte do look. Decidi pegar um tecido de chita, que era um tecido que eu tinha em grande quantidade aqui em casa. Não precisei comprar um tecido, né, especificamente para essa produção. E também decidi pegar uma camisa, que eu não uso também muito, né, não uso pra sair, essa coisa assim, que é uma camisa meio verde limão, meio verde neon, assim, e decidi usar ela como base para esse look, tendo em vista que eu não uso muito ela fora das produções, essas coisas assim, então não tinha muito problema, de certa forma, colar as coisas nela, essas coisas assim. Bom, peguei a camisa e vou ser bem sério com vocês, se eu tivesse na prova, uma coisa que eu faria diferente era começar pelo adereço de cabeça, porque era algo que lembraria mais, obviamente, o chapéu. E isso era uma dinâmica importante da prova. Olha, até escureceu, será que vai chover? Isso era uma dinâmica importante da prova. E depois ir fazer a camisa para dar acabamento. Mas eu fiz o contrário. Eu decidi que eu queria fazer primeiro a camisa e depois fiz o chapéu. Que não é um chapéu, mas vocês vão entender daqui a pouco o que é. Bom, agora eu vou terminar de colar as pedrinhas aqui, enquanto vocês vão assistir um pouco do processo geral de todas essas peças. Bom, meus amores, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o bucket, né, pra ver realmente as estruturas que eu precisava cortar, usando a tesoura e também a pinça pra tirar um pouco da linha e facilitar o corte. Logo depois de fazer esses cortes, né, separando as duas abas, na verdade uma aba em duas partes e também a parte da cabeça, eu já fui vendo onde eu poderia colocar essa parte das abas e ajustando realmente na questão do tamanho da manga da camisa que eu estava usando, né, já que eu queria também fazer aquele efeito meio franzido. E para forrar essas abas eu usei o próprio tecido da chita e cola quente, né, gente. Foi um processo bem mais rápido do que eu imaginei que seria. É bem prático, é mais ou menos o processo de forrar alguma coisa que a gente sempre faz. E eu usei justamente o tecido porque ele já tem uma estrutura meio grossinha e com a estrutura da aba ele dava ainda mais firmeza, que era justamente o que eu precisava para colocar como, né, o negócio em pé na estrutura. E ó, esse aí é o primeiro teste que eu fiz. Eu não tinha exatamente colado totalmente, eu só tava com ele em alguns pontos para ver realmente se ia funcionar, se ia ficar em pé e se ia dar tudo certo. Como vocês podem ver, deu tudo certo. Consegui colar tudo direitinho nas laterais e depois decidi que eu queria colar aqui nesse lado da camisa para dar um destaque mais à estampa que eu tava usando, e usei cola quente, obviamente, para fazer isso. Coloquei, né, a estampa para ver mais ou menos o tamanho que eu precisava no tecido. Acho que combinou bastante, deu um toque bem legal para a peça, para deixar ainda mais harmonioso com aquilo que eu queria. Logo depois de fazer essa colagem, eu decidi, gente, fazer os acabamentos que eu precisava, tanto nessa colagem quanto ainda na estrutura, né, do lado da questão da manga, para deixar mais ou menos finalizado essa parte da camisa em relação ao acabamento da peça, essas coisas direitinho.
Finalizando a camisa, eu fui pro acessório de cabeça, peguei, né, aquela parte do bucket que sobrou, abri ele e peguei um lenço daqui de casa que tinha, acho que é até da minha mãe, um lenço pra tirar meio que a medida do lenço que eu ia precisar pra forrar essa parte da cabeça e fazer, junto com a estrutura, esse adereço de cabeça que é, entre aspas, um lenço amarrado. Então eu fui, cortei e logo depois eu já amarrei ele na cabeça, colei tudo direitinho, dei acabamento por dentro e assim consegui finalizar esse adereço de cabeça que, modéstia à parte, ficou muito lindo e muito bem acabado, tá, gente? Se você olha, realmente ficou incrível. Meus amores, agora vestido, montado, maquiado e todo trabalhado na cola quente, eu vou analisar e falar um pouco sobre os upcycles de cada um dos competidores dentro dessa prova, né? Já que vocês já acompanharam o processo do meu, agora eu vou falar do processo do deles, ou melhor, do resultado do deles. A gente não vai fazer em ordem de apresentação, tá? A gente vai fazer na ordem que cada um escolheu o seu elemento, ou melhor, que o Cris escolheu e denominou o elemento de cada um deles. Vamos começar, inclusive, com o Cris, que teve a ideia de fazer a bola e a joelheira. Bom, ele tinha várias opções de bola, além da bola do basquete. Eu acho que não tinha só uma bola, porque ele disse que ele usou mais de um. Eu acho a ideia da bolsa legal, acho, mas acho que no quesito criatividade e inovação, já cai por terra. Porque a gente já viu muita bolsa, inclusive na Shein, acho que até a Dakota falou isso no lounge. Muita bolsa parecida, muita coisa assim. Acho que o mais inovador seria a joelheira, mas acho que faltou um pouco de acabamento também na joelheira, sabe? Então, acho que foi uma ideia inteligente, tendo em vista que ele nunca tinha feito DIY e que ele decidiu aliar o look dele ao upcycle e para funcionar inclusive mais, porque isso é um truque, gente, muito bom. Porque se você alia alguma coisa que você já está, possivelmente aquilo vai funcionar mais do que você tentar fazer algo literalmente do zero no seu corpo. Vamos lá, depois do Chris, a gente teve a Miss Black Divine, eu vou voltar a dizer, tá? Não na ordem de apresentação, na ordem que eu anotei aqui. A gente tem a Miss Black, que fez a anca, a gola e o leque. Acho as ideias legais, assim como a Cris, ela também tentou aliar ao look que ela já estava, que já era uma coisa meio de época, né? Pra essa ideia que ela tinha em relação ao upcycling, acho que funcionou, mas eu particularmente vendo de longe, dentro da perspectiva da câmera, senti um pouco de falta de destaque dentro do upcycling, porque às vezes parecia de longe, realmente, se a câmera não tivesse visto, que ela só tinha cortado no meio, amarrado um abajur na cintura, cortado no meio, amarrado um abajur no pescoço e franzido um abajur para fazer um leque. Tinha acabamento? Tinha, porque quando a gente dava zoom na peça, né? Quando a gente não, os câmeras davam zoom na peça, dava pra ver que tinha alguns detalhes de flores, pedrarias, essas coisas. Mas na filmagem isso não ficou tão perceptível. Talvez por uma questão de contraste de cores, mas, sinceramente, isso é o que menos me atrapalha, sinceramente. Mas eu também achei que faltou um pouquinho mais de acabamento, principalmente na relação da gola, assim, que era o que eu tava vendo, pelo menos pelas câmeras, mais limpo, de certa forma, em relação à falta de acabamento. Limpo no sentido de sem nada, sabe? Parecia que só amarrou realmente o abajur aqui no pescoço. Depois da Miss Black, a Paula Renata, a gente tem a Jade Borg, que usou o parasol para fazer aquele look completo. Achei legal a ideia de fazer o look completo? Achei legal. Achei que faltou um pouco de acabamento? Achei que faltou um pouco de acabamento, principalmente na saia e no corset que ela tava usando. A clutch, gente, não posso estar muito enganado, mas parecia sinceramente que ela só tinha pego o parasol dobrado, tinha colado nas duas pontas laterais. Então, acho um pouco complicado. E o adereço da cabeça, concordo muito com a Dakota. Assim como ela falou, pra mim, gente, só é um disquinho enrolado no pescoço. Achei que faltou um pouco de acabamento, principalmente em relação a essas peças que tinham mais destaque dentro do conjunto no geral, né? O óculos eu não vou nem falar porque é triste, mas é sobre isso. A Eli, que pra mim foi uma das melhores da noite, inclusive, trouxe, né, no conjunto do bichinho de pelúcia, uma mochila, um top, né, uma choker e o disquinho amarrado na cabeça. Eu achei que a Eli soube estruturar muito bem as peças dela. Por exemplo, o top, né, que era um sutiã de certa forma, não era simplesmente uma faixa com dois negocinhos. Não, tinha um traçado, tinha uma ideia legal. As cores também conversavam muito. Achei, inclusive, o disquinho da cabeça dela mais bem acabado do que o da Jade.
Acho a ideia da mochila muito boa, porque ela fez realmente a ideia da mochila. O zíper do ursinho não era na cabeça, então ela não só cortou a cabeça, costurou embaixo e fez como se fosse uma mochila. Não, ela teve o trabalho de realmente fazer com que aquela cabeça funcionasse como tal. E acho que o look dela também contava uma história da Comic Con e essas coisas em geral. Depois a gente tem Dakota Monteiro, né, com o chapéu de sol feito das boias. Achei que a ideia era legal, aliar, né, as boias, que é uma coisa verão, ao chapéu de verão. Em relação ao acabamento, ficou com Deus. Infelizmente, eu amo a Dakota, mas eu senti que realmente foi uma questão de tempo mesmo, que ela não conseguiu fazer. Como ela mesma disse, eu achei também que ela se complicou fazendo aquela ideia de tentar, na cúpula do chapéu, subir as listras, porque isso leva muito tempo. Só encapar, assim, só juntar o tecido e colocar para que fique armada e não fique escorregando, já leva tempo. Imagina ter que organizar cada uma para funcionar dentro dessa perspectiva. Então eu acho que ela deveria ter prestado um pouco mais de atenção em acabamento, mas a gente sabe também que a pressão do reality, tempo, essas coisas assim, são coisas que atrapalham muito. Mas no geral, eu achei boa a ideia, mas infelizmente a execução não foi tão boa assim. Depois da Dakota, a gente tem o Eric Neto, que é outro que, assim como a Eli, eu gosto bastante do resultado. Achei que ele deveria ter ficado entre os melhores, porque além de tudo, o look dele, né, o upcycling dele, conta uma história. Ele falou que tinha relação com a questão dele vindo do Nordeste, eu acho isso muito incrível, e realmente tinha uma funcionalidade muito boa, além de ser um look muito bem acabado. Óbvio que aquela coisa da parte de trás dava um pouco de agonia, mas eu achei que aquele era o menor dos detalhes, sabe? Tendo visto que ele conseguiu trabalhar com aquele material, que deve ser muito difícil, porque não é um tecido, é uma napa praticamente, é um plástico muito grosso e pouquíssimo maleável. Então eu achei que ele deveria estar entre os melhores, se não o melhor, mas não foi exatamente isso que aconteceu, né? Depois a gente tem a Hillary no Réveillon, trazendo aquela ideia de look com chapéus, né? Chapéus. Bom, com a ideia do chapéu, eu achei que foi um look bonito, mas eu entendo a questão dos jurados de realmente não remeter exatamente ao elemento que foi dado. Eu acho essa parada de remeter ao elemento uma coisa meio contraditória. Se a ideia é transformar aquele elemento em outra coisa, como é que eu vou remeter ainda a ele transformar? Mas eu entendo que dava pra fazer, porque a Dakota fez isso, e é sobre essa ideia. E o próprio Chris acho que fez isso também. Bom, eu achei o look muito bonito. Faltou um pouco de acabamento, mas eu acho que o que eliminou muito ela foi ter usado outros materiais além do próprio material do look, assim, como maioridade, assim, porque a gente viu realmente muito tecido mesmo. Era importante muito tecido, porque afinal senão não ia ter saia. Mas eu acho que dava pra ela ter usado aquela saia de uma outra maneira, ter elaborado mais, inclusive, o formato daquela saia que ela colocou no meio, né, na cintura, que era o chapéu realmente, pra baixo, pra fazer um caimento melhor. Até uma coisa meio Carmen Miranda, eu acho que tinha ficado. Mas eu acho que dava pra fazer uma coisa bem legal. Mas infelizmente, talvez pelo tempo, talvez pela ideia, não funcionou. Depois a gente tem a Isa Borges com aquele caos que é aquela bolsa, gente. Quando eu vi ela explicando, tanto pro Dario quanto pra Nathalie, eu achei muito legal a ideia, porque eu sou muito fã de Harry Potter também. Mas desde o começo eu achei que seria muito difícil ela conseguir executar aquilo na passarela. Porque sombrinha, gente, é uma coisa que é complicada, entendeu? De usar na pressa. Mas assim, achei que funcionou de certa forma, porque realmente ficou com um acabamento bonito, ficou legal. Mas não era exatamente a ideia da funcionalidade. Porque aquela bolsa não é nada prática, tendo visto o tamanho que ela tem. E também, acho que a questão da boca, né, da bolsa, da parte de abertura, não abrir, foi uma coisa que prejudicou muito. Além da bolsa ter, de certa forma, quebrado no meio da apresentação, isso foi uma coisa bem chatinha de assistir. Por fim, nós temos Sara Fica ou Rafa Melo, é sobre isso. E trouxe as luvas de couro, né, e a saia. As luvas, eu achei, assim, bonitas, mas de certa forma pra mim pareceu muito truque, assim. Pareceu muito que tirou o cano da bota e grudou aqui no braço. Mas não vou tirar o mérito, porque eu acho que deve ter sido difícil de fazer, até porque ele fez muito detalhe. Como é o nome daquele negócio, gente? Não é grande. Com alfinete ele fez alguns detalhes e tal, pra não ficar algo realmente muito cortei e colei. Mas a saia foi uma coisa que me pegou muito, assim, porque eu realmente achei complicado o fato dele não ter usado a saia. Sei que ele explicou no auge que ele usou nos bastidores, que ele não usou porque ele não estava montado, mas eu acho que era necessário.
sabe? Eu acho que era necessário a gente ver no corpo dele e os jurados também, além do que eles já tinham usado nos bastidores, pelo menos para os jurados. Inclusive, falando dos jurados, né, um pouco dos looks de cada um deles, já falei um pouco sobre o look da Natalie, mas eles já acham um look lindo, considerado inclusive, e feito realmente como um upcycling. O look da Karen é um look motomami, acho legal, acho muito incrível. Inclusive, a gente já comentou que é um look bem parecido com um look que Uni entraria, né, na corrida 4, impecável também no vídeo. Bom, acho também o look da Lorelai um pouco surtado, mas eu acho ele bonito até, acho meio que todo borrado, eu acho incrível, eu acho que funciona bastante. Bom, e o look do jurado convidado, que era o John Drops, é um look assim, sei lá, um look Remy, não sei lá, um look Remy, mas eu achei que tá que bonitinho, tá? Não dava, eu particularmente não tava esperando realmente que ele fosse de papelão, de folha plástica, de EVA, que é uma coisa que ele faz no conteúdo dele, mas eu achei que ele vinha com um pouquinho mais elaborado. Mas é sobre isso também, não vamos colocar expectativa nas outras pessoas, pelo amor de Deus. Mas agora é o momento de eu vender o meu look, né? Porque eu falei pra vocês que eu ia explicar e realmente vou explicar. Vamos começar com adereço de cabeça. Pra quem acompanha a tendência blogueirística, sabe que uma tendência muito forte, principalmente no verão, que é uma coisa que retrata um pouco também da estampa que eu escolhi, uma coisa mais tropical, é esse lenço amarrado na cabeça. Mas quem tem uma cabeça um pouco grande, assim como eu, sabe o surto que é tentar fazer esse tipo de coisa. Porque não segura no cabelo, não fica confortável e muito pior, gente, fica feio, porque fica um amarrado triste. Então eu decidi usar a base, né, a parte de estrutura do chapéu, para conseguir fazer isso, para que fique, ó, seguro, bonito e fique bem acabado. Porque, ó, aqui atrás, como eu já mostrei lá no vídeo, a gente tem uma amarração bonita, que não fica uma coisa feia realmente colocada. Aqui a gente tem um acabamento nas bordas para conseguir, né, fazer um close. E aqui dentro, que é o que a gente precisa, a gente tem a estrutura para que a gente, ó, coloque de maneira mais fácil possível, entendeu? Colocou, pode ser usado por trás, mas eu gosto muito de usar pro lado, tá? A ideia das mangas era justamente dar um charme, gente. Eu queria um charme nessa roupa, queria que fosse uma coisa mais elevada, uma coisa até mais fashionista, eu acredito. E eu decidi fazer com a aba do chapéu esse detalhe nas mangas. E para complementar, fiz essa parte aqui também com o mesmo tecido. E para deixar uma coisa mais, né, mais bonitinha, eu decidi colocar esse cordãozinho aqui também. A ideia desse look veio muito em referência aos looks que o Ego faz. O Ego Oliver da segunda temporada. Inclusive, eu acho que eu mostrei pra vocês um pouco do croquis, da primeira ideia. E tinha muita referência do que ele faz, tanto no adereço de cabeça, quanto na ideia da manga. Isso aqui que eu fiz depois, porque eu achei que seria necessário. A make é uma make meio inspirada no Pinterest, entendeu? Mas que eu acho que funcionou bastante. E tudo isso, gente, com cola quente, tecido que eu já tinha e a estrutura do elemento que eu escolhi, que era o chapéu. Inclusive era um bucket, tá? Que não é um chapéu muito fácil de trabalhar. Mas esse foi o meu look, essa foi a reprodução. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Depois a gente descobre, né, que a Jade Borg ganhou a prova de hoje e que teremos Isa e Hilary na prova do flop. A prova do flop era pra reagir, na verdade, né, comentar um pouco sobre o look dos meninos, dos apresentadores, das juradas fixas e do jurado convidado. Bom, vimos, por exemplo, que a Isa se deu muito bem e que a Hilary não foi tão bem assim. Mas eu vou comentar um pouco melhor, vou falar um pouco sobre mais isso no próximo episódio, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, principalmente do look e do conteúdo. Peço mil desculpas se os ruídos da obra do meu vizinho tiverem atrapalhado muito o vídeo. De verdade, eu precisava gravar esse vídeo hoje, por isso que eu, né, fiz entre trancos e barrancos. Mas eu espero que vocês tenham gostado do resultado final, do conteúdo e de todas essas ideias. Peço para que vocês deixem o feedback de vocês aí nos comentários, porque isso é muito importante, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.